Por que achamos que os preços dos carros são muito caros no Brasil? E os carros elétricos? Será que vale a pena? Vem comigo! Fala, peixonauta! Pedro Cabral aqui com vocês. Vamos falar e entender a verdade sobre o valor do carro no Brasil. E essa onda aí de carros elétricos? Para você tirar da sua cabeça esse pensamento que o carro no Brasil é caro... O carro no Brasil é muito barato e é uma das razões pela qual a Ford saiu do Brasil. Por que uma montadora sai do Brasil? Se ela ganha dinheiro no país, ela não vai embora. Sim. Montadora é basicamente uma empresa racional. Ela vai embora porque não consegue ganhar dinheiro no Brasil. Particularmente, para nós, realmente está caro. Mas para as fábricas e especialistas, é o mais barato. Você acredita? O que acontece no Brasil é que a carga tributária nos carros brasileiros é talvez a mais alta do mundo nos países que contam. Entendi. Separei aqui uma entrevista top demais, que vai nos ajudar a entender muito mais a respeito. Vamos começar ouvindo o fundador do grupo SHC, com mais de 50 anos de experiência na indústria automotiva, e o presidente da Jack Motors Brasil. Eles são o Sérgio Habib e o Boris Feldman. Essa entrevista rolou lá no PrimoCast. Vamos comentar. Entendi. Então, quando você compra um carro, você tem embutido um monte de impostos. Então, vamos falar um pouquinho de carga tributária para a gente entender. O Brasil é um país que tributa consumo. O Brasil não é um país que tributa renda. O Brasil tributa consumo. O Brasil é um país que gasta 36 do PIB para funcionar. Na minha opinião, gasta muito e gasta mal e gasta de maneira ineficiente. Mas é o que a gente gasta para funcionar. Como no Brasil a gente não tributa renda, a gente tributa consumo, você tem um monte de imposto em cima de consumo. Então, 42% de tudo que o Brasil arrecada vem de imposto sobre consumo. E por que o imposto sobre consumo é injusto? Porque ele afeta todo mundo que compra um carro. Então, a pessoa pode ter uma renda de 10 mil reais, quando ela compra um carro, ela paga um imposto. Ela pode ter uma renda de 100 mil reais, se ela comprar o mesmo carro, ela paga o mesmo imposto. O imposto sobre consumo, ele é super injusto em relação à renda. Então, como é que você faz para mudar isso daí? Então, Pera, como eu disse, eu não concordo que não é caro. No passado era bem mais fácil termos um carro, você não acha? Vamos entender. Estão fazendo agora a reforma tributária. Na reforma tributária, o nosso IVA, Imposto sobre Valor Agregado, vai ser algo entre 26 e 27,5%. O mais alto do planeta. Por que nós vamos ter 27%? Porque a gente cobra impostos sobre o consumo. E carro, não sei se vocês viram, mas carro vai ser considerado um bem ruim para a saúde. Porque nós vamos pagar, na reforma tributária está previsto, todo mundo vai pagar 26,5%, 27% de IVA, menos cigarro e bebida e carro. Em resumo, o que é o IVA, o IVA? Imposto sobre Valor Agregado. Esse carinha é um imposto que incide de forma não cumulativa, tornando mais visível o que efetivamente pagamos quando consumimos determinado produto ou serviço. Mas funciona para apenas agregar os impostos de cada etapa de produção de um bem ou serviço, excluindo, claro, os valores que já foram pagos nas etapas anteriores da produção. Não ficou muito claro ainda, né? Eu sei disso. Pensa assim, uma fábrica vende o seu produto ao distribuidor, que tem que pagar X de imposto sobre essa venda, tá certo? Este é o imposto que conhecemos que vem na nota fiscal. Essa aqui, ó. Ao receber esse produto, o distribuidor que comprou lá da fábrica precisa vender ao comerciante que irá vender para o cliente final. Nós, você. Neste momento, novamente incide mais impostos, X, Y, Z. Ou seja, a fábrica colocou o imposto no valor do produto para o distribuidor. O distribuidor colocou o imposto novamente para o comerciante. E, por fim, o comerciante colocou o imposto para o consumidor, nós. Só aí vemos 3 incidências de impostos, imposto sobre imposto. Mas veja, quando a gente vai e compra um produto por R$100, a gente não tem ideia de quanto representa de imposto neste valor. Por que o comerciante está vendendo por esse preço? Será que ele vende por ter um maior lucro?
Será que ele vende porque tem muito imposto em cima e para tirar um lucro adequado, aí fica esse preço? Depende do produto, lógico. Então, agora ficou melhor entender, né? Com o IVA, a ideia é não ocorrer incidência do imposto em cascata, imposto do imposto do imposto. Desta forma, ele permite que o valor pago em uma etapa de produção seja descontado quando houver a cobrança em fases posteriores. Isso se torna ainda mais importante em setores mais complexos da indústria, que contemplam várias etapas até a finalização do produto. No exemplo aqui, o carro automotivo, que tem milhares de peças de todo lado da fabricação, né, na parte de fabricação, mas você entendeu? Deixe o seu comentário. Não vou me aprofundar muito nisso, mas é importante este contexto nesse vídeo para você entender um pouco essa parte do valor. O governo quer criar o IVA para eliminar o efeito cascata que causa distorções na tributação dos setores produtivos e simplificar a arrecadação, pois o IVA acaba a discussão sobre o que é produto e serviço, ou sobre qual é a entidade que vai receber esse imposto. Se é o governo federal, se é a União, né? Se é o município, se é o Estado, para separar tudo. Vamos continuar assistindo aqui. Por que carro vai pagar mais? Porque carro hoje paga 37 ou 44. Se você bota um IVA de 27, o carro baixa de preço 10% o dia seguinte. E o mercado explode, o que seria muito bom para o Brasil. Mas aí o que acontece? Vai faltar receita para o governo. Que carro vai ter um tributo sobre o mesmo tributo que cigarro e bebida. Ou seja, você vai pagar quando você compra um carro, além do IVA de 26, 26,5, 27, a gente não sabe quanto vai dar, mas já sabe que vai ser o mais alto do mundo. E além disso, quando você compra um carro, você vai ter mais uns 10 de, entre aspas, IVA a mais que você vai pagar, porque senão o carro vai baixar de preço, porque o nosso carro hoje tem 37% de imposto quando é um carro popular, ou 44% quando é um carro com motor maior. Você sabe qual é o imposto sobre carro nos Estados Unidos? Não tem. Zero. Zero? Zero. Não tem imposto. Olha aí, por isso que nós vemos que nos Estados Unidos carrões vale a pena comprar. Por quê? É zero de imposto. O governo não ganha nada com a venda. E por isso que vemos também uma pessoa que lá tem o seu emprego, mesmo que básico, simples, tem o seu carrinho. Desculpe. No Brasil, o nosso carro custa bem mais caro, mas o fabricante recebe 22.500 contra 28 nos Estados Unidos. Tipo, o fabricante lá nos Estados Unidos lucra mais com a venda do carro do que o fabricante no Brasil. Muito mais, por isso que a Ford foi embora. Um EcoSport que sem imposto vendia aqui por 20 mil, vendia por 27 em Miami. Mesmo carro. Então, alguém chegou lá e falou, escuta, chega de estar nesse país, a gente não consegue ganhar dinheiro, a gente só arrecada imposto. Então, até 2 anos atrás, o Toyota no Brasil, para a fábrica, era vendido mais barato que o Toyota no Japão. Para a fábrica. Agora, nós consumidores, a gente paga mais caro. Sim. Porque no Brasil a gente tributa consumo, a gente não tributa renda. Mas o nosso carro no Brasil, quando você tira o imposto, é mais barato que na Europa, é mais barato que nos Estados Unidos, é mais ou menos o preço do Japão, porque eles desvalorizaram a moeda deles, mas senão era mais caro. Você viu? Só não temos um carro bacana por um preço justo, eu diria. Por quê? Porque o governo só quer saber de ganhar e encher os cofres públicos, que hoje em dia, principalmente, né, pelo que a gente está vendo, está bem vazio. Então, o nosso carro, para o fabricante, ele é barato. Ele é caro para o consumidor que compra, por causa... O carro hoje, ele é uma fonte de arrecadação para o governo. Então, veja, o carro para o fabricante é barato e para nós ele é caro. Ou seja, quem paga a conta sempre é a população. Tudo bem que o Brasil é um país subdesenvolvido e não quer zerar um imposto igual nos Estados Unidos, porque precisa deste dinheiro para mover o país. Mas no Brasil temos impostos de todo lado, não é mesmo? E mesmo assim, o que vemos? Hospitais públicos ruins, ruas péssimas, falta de dinheiro para a educação. Não vou desabafar aqui não, porque não é o tema do vídeo. Agora preste atenção nisso aqui. Sabe qual é o tamanho do mercado brasileiro? Quantos carros são vendidos por ano aqui? Não. Não vai chegar a 2,5 milhões. Eu tive, aliás, ele também, a gente nem se encontrou. Eu tive agora lá em Pequim, na China, no Salão do Automóvel. Eu soube que ele teve também. Sabe quantos carros eles vendem lá na China por ano? Aqui é 2,5, né?
Diga, Sérgio Habib. Lá na China é 25, 26 Então, milhões. o que significa o Brasil? Nada. Então, a gente, nas estatísticas, a gente é muito pequeno. No Brasil, os carros são fabricados, pode ser até na América aqui, são piores do que são fabricados na Europa, nos Estados Unidos, no sentido, tipo, sei lá, o material é um pouco mais vagabundo, é um pouco menos potente, tem a coisa ainda do câmbio manual. Cara, eu deixo o Boris responder, depois eu respondo. Eu sinto que, tipo assim, parece que... Você tá gastando cada vez mais dinheiro. Nos carros mais merda, Parece cara. que eu tô andando num Tupperware, porque é só plástico. Então são carros baratos feitos para o leste europeu. Aí ela resolveu produzir esses carros aqui no... Aí barateou e começou a ganhar Aí ela dinheiro, teve sucesso. ou perder Entendi. menos. Então é assim, o europeu, por exemplo, ele tem uma sofisticação que o brasileiro não tem. Então, por exemplo, você pega um Peugeot 2008, o 208, ele faz 0,92G na curva de e tal. O brasileiro, se ele pega um carro que faz 0,85, tá ótimo, vai custar mais barato. Eu não preciso dessa suspensão sofisticada. Tem uma borracha em volta da porta, que chama lábio, tecnicamente, que no Peugeot 2208 tem 3 degrauzinhos no lábio. O Sandero tem 1, ou seja, tem um pouco de barulho de vento. Mas tudo bem, tem um pouco de barulho de vento. Mas o carro é mais rústico. O Corolla, por exemplo, é um carro rústico. Corolla não é um carro sofisticado, tanto assim que vende no mundo inteiro. É um carro que vende no mundo inteiro. Então, não é que o carro do brasileiro é melhor ou pior, mas é que o brasileiro não tem renda para comprar um carro sofisticado. E ele não vê a diferença, ele não sente a diferença entre um carro com uma suspensão multilink complexa e uma com suspensão com eixo rígido traseiro. Aliás, eu não sei nem se ele acho que ele não entende. Não, mas sabe o que aconteceu? Ele acabou de explicar por que aqui no Brasil eles fizeram o Corolla Cross, que eu chamo de Corolla Cross Credo, sem a suspensão multilink, que tem suspensão multilink é independente da estabilidade, da conforto e tal. O Corolla Cross não tem. O Corolla Sedan tem a suspensão multilink. Os japoneses da Toyota acharam. Estão certos, eu faria o mesmo. Vamos lançar um SUV sem a multilink? Vamos. Quanto que eles economizam, Sérgio, de lançar um eixo rígido em vez da... Economiza $100 por carro. Então veja, para as montadoras, as fábricas, para conseguirem baratear os carros para o Brasil, eles tiram as peças que vão ajudar no conforto, na segurança, e colocam itens inferiores para poderem conseguir chegar a um preço que o brasileiro consiga pagar. Não conhece. O brasileiro não conhece automóvel. O Brasil, como mexicano, gente, a gente não tem renda para pagar uma tecnologia muito sofisticada. A gente tem ali, pô, se tiver vidro elétrico, estamos comprando. Já. Porque... Não, vou te falar. Ó, Às vezes só na frente, viu? Não brinca com vidro elétrico. Os carros hoje em dia não tem nem o puta que pariu pra segurar, velho. Não, mas eu vou te falar. E por isso que os carros estrangeiros são melhores, desde o mais básico, e isso está mais do que perceptível. Vamos continuar vendo o que eles comentam. O carro é caro. Aí olha o que a gente faz. A gente faz o deficiente físico. Deficiente físico é o seguinte. Quando a lei saiu, em 2009... É 30%, né? Era 1% da venda. Como os deputados adoram fazer generosidades com o bolso dos outros, eles começaram a abrir um monte de liberalidade para carro para deficiente, onde você paga uma carga tributária muito menor. Então, por exemplo... minha mãe tem 92 anos. Se eu escrevo para o governo falando que eu tenho que levar minha mãe para o hospital uma vez por mês para fazer uma visita, que ela tem 92 anos, eu posso comprar um carro deficiente. Teu filho quebra a perna jogando futebol, você pode comprar um carro com deficiente. Eu tenho um problema na Se perna. é surdo de uma orelha, você pode comprar um carro com Aliás, para resumir, fizeram a estatística. 25% de quem tem habilitação poderia se candidatar a comprar o carro, 25% dos motoristas. E hoje, 20% das vendas de carro é deficiente físico. Você sabe o que o governo podia fazer? De novo, maioria silenciosa. Acaba com o deficiente físico e você baixa o preço dos carros em 5%. Você pode baixar a carga, porque esses daí não pagam imposto quase. E aí todo mundo ia comprar carro mais barato, mas é a maioria silenciosa. Todos nós íamos comprar carro 4% mais barato, mas a gente não reclama. Agora, o deficiente, que não é
porque o filho dele quebrou o pé jogando futebol, e com isso ele consegue uma carta para comprar carro de deficiente, ele vai pagar 20% do carro dele mais caro. Ele vai fazer um baita de um barulho. Aqui no Brasil, as coisas não têm jeito mesmo. O suposto deficiente, que não é deficiente, compra mais barato. Como ele comentou, baixa 4% o valor dos impostos e todos comprarão o carro mais barato. Eu, você, a pessoa que tem deficiência, todos teriam um carro com menos imposto e mais barato. Digamos que um carro custa 200 mil. Já temos aí um desconto de 8 mil reais. Você tá falando que, então, assim, o deficiente que precisa ter aquele carro adaptado, e que às vezes o cara dirige com a é menos de mão, 1%. não sei o que lá, esse cara, ele Não, esse é menos de 1%. Entendi. Esse é menos de 1%. Esse cara quase não existe no Não, mercado. a gente vende carro para deficiente. Gente, as pessoas que compram carro para deficiente, a gente como a gente. Não tem problema nenhum. Se é surdo, Moreira, seja ele. Tô entendendo aqui, o carro popular não dá dinheiro, então. Não. Nós não vamos ter de novo esse negócio de carro popular, porque as montadoras não vão querer fazer. Aliás, popular já é uma brincadeira. Como 80 mil reais, né? Popular? Ele falou carro popular. Eu fiquei aqui pensando, eu até já tinha esquecido que carro com motor de 1 litro é carro popular. Como? É do povo? O que é? Quanto é um carro popular hoje? 80 mil? Nossa, Isso se achar, né? Esse é o do comercial. Se você achar ele na loja, você não acha. Popular. A Volkswagen lançou agora um Polo Robust. Você viu? Subiu um pouquinho a suspensão. Eu fui ver os detalhes do carro. A antena que ficava no teto tiraram e puseram uma arruela no lugar. O espelho retrovisor. Para você se regular com a mão, o motorista, tudo bem. Você põe o dedo, o digital regula. Mas e o do lado do passageiro? Como é que você regula? Você faz assim, você não tem mais o ângulo de visão. Pois você acredita que puseram a alavanquinha para você regular o espelho direito? 2024. Essa coragem eles nunca tiveram, agora tiveram. Lá em 2006, eu tive um Gol Bolinha, que também era o famoso carro popular. Não tinha nada. E isso que ele comentou do espelho da direita, tinha que pedir para o carona mexer. Vai para cima, vai para baixo. Parecia quando a TV ficava ruim, né? E o tio ia lá em cima no telhado para ficar virando antena e a gente gritando, tá ruim, vira mais, tá quase, aê, tá bom. Parece, né? E realmente ela tem um price earning bom. Você tem a Ferrari, que vale 80, que ela é considerado luxo, ela tem um price earning lá de 60, uma loucura. Mas aí é por uma coisa mais valor de marca. Você só paga pela grife, né? Porque a rigor é um carro pobre. É pobre. Você já entrou no Ferrari? A Ferrari é um carro pobre? É. Olha para você ver. Não é carro de pobre, não. É carro de rico, mas não é essas coisas, só você vê não. o sistema de acabamento. O sistema de som de uma Ferrari é horrível. É horrível. É horrível. Paga pela grife, tá? Uau. E anda bem. Tem um motorzinho. Então, né? Tem motorzinho bom, né? Bom, é outra história. Nós olhamos uma Ferrari e achamos que é o carro, né? Não é verdade? Mas veja, apesar de ser um carro top, tem as suas particularidades, que os outros carros têm de muito melhor. Como está comentando do som, né? Para um carro no preço da Ferrari, economizar no sistema de som é o fim. Mas é aquilo, é bem mais caro por causa da marca. Mas vamos aproveitar e ver um pouco sobre o carro elétrico. O que aconteceu é que as montadoras se jogaram no carro elétrico, atrasadas em relação à China. Carro elétrico, ele é uma solução parcial para a mobilidade humana. O Boris sempre falou isso desde 2017, 2018. Mas o Boris é contra o carro elétrico. Eu não sou contra o carro elétrico. Aliás, ele vende a linha toda dele de elétrico. Mas eu lembro que você já falou bem de carro elétrico, principalmente no motor e tudo mais. Tá, para você andar no meio da cidade, é ótimo. Mas você vai fazer uma viagem... Não. Se você não passar um perrengue, eu mudo de nome, tá? Você não vai conseguir chegar ou voltar. Então, a gente viu aí um boom sobre o carro elétrico, mas vamos pagar o preço de um carro elétrico aqui no Brasil para andar só na cidade? Não dá, né? Sabe, porque até ele... Me desculpem, seu Sérgio Abib, mas o senhor anunciou, eu só vou vender carro elétrico daqui para frente. Sabe o que nós já percebemos? Ele vai vender picape diesel, não é, seu Sérgio Abib? Ah, tá. Então você precisa ter 2 carros, um a combustível e outro elétrico.
quase impossível para nós que suamos para ter um carro, mesmo que seja o popular. Fora todos os nossos impostos, como IPVA, o DPVAT, que está aí de volta, por sinal, né? Como o SPVAT, se não me engano. Ou seja, não dá. Eu vou, porque o governo colocou a alíquota de importação em cima de carro elétrico, vai ter 35% de alíquota daqui 2 anos em cima de carro elétrico, e carro elétrico no Brasil com 35% de alíquota de importação, a venda não vai crescer. Tem 3 razões por que chinês decidiu fazer carro elétrico. Um é poluição. Carro elétrico não polui. Primeiro é importação de petróleo. Isso é muito grave para eles. E segundo é dominar uma tecnologia em cima de um produto carro, que é caro, e para poder exportar, porque China, sou carro elétrico. Então, o carro elétrico lá foi desenvolvido antes dos países europeus e Estados Unidos. E tem uma série de razões, até culturais, e eu vou explicar para vocês, por que carro elétrico na China funcionou bem. Então, o carro elétrico na China ele foi desenvolvido para recuperar, para dominar uma tecnologia que nos carros térmicos eles não iam dominar. Não iam. Você não recupera 30 anos de atraso em 5 anos. Não dá. Porque os outros também estão melhorando. Uma maneira fácil de você medir progresso tecnológico é potência por litro. Uma Ferrari dos anos 80 tinha 60, 70 cavalos por litro. Tinha 300 cavalos com motor de 4 litros. Hoje, o motor de 4 litros, você tira 800 cavalos. Você entendeu? Você tira 200 cavalos por litro. O primeiro Uno Mille tinha 55 cavalos para motor 1000. Hoje, você tem um motor 1000 130 turbo cavalos. com 130 cavalos. Isso é tecnologia. Sim. Então, o que acontece? A China melhorava, mas o mundo ocidental também melhorava. Ocidental também quer dizer coreano e japonês. Hein? É tudo menos a China. Então, o que acontece? Eles tinham que mudar de tecnologia para dominar e eles conseguiram. Então, essa é a primeira razão. Segunda razão, petróleo. O que vale é o que eles chamam de barril equivalente de petróleo, em português. Que é petróleo mais gás natural mais bio. O Brasil faz um monte. O Brasil é o segundo país de bio, primeiro Estados Unidos. Que é álcool, biodiesel, esse tipo de combustível. Então, o mundo consome 100 de bio, de petróleo. 100. Inclui gás, hein? 100. O mundo gasta 100, produz 100. Ok. Estados Unidos produz 20 e gasta 20. Os Estados Unidos é completamente autossuficiente em petróleo. Acabou. Eles resolveram isso com o xisto e com os bios. E com gás. Então eles fazem 20 e produzem 20. A Arábia Saudita e a Rússia, eles fazem de 10 a 11, os dois, e eles consomem muito menos, eles exportam um monte. Então são os 3 grandes países produtores. Depois você tem a Canadá e China, que fazem mais ou menos 5 cada um. Às vezes a China faz um pouco mais, às vezes o Canadá faz um pouco mais. O Canadá faz 5, gasta 2 e exporta 3. A China faz 5 e gasta 13. Então a China importa 8 milhões de barris por dia. É o maior importador de petróleo do mundo de longe. Então aí você tem 5 produtores. 6º produtor, depois de China e Canadá, é o Iraque. E 7º é o Brasil. O Brasil está com 4.400. O Brasil exporta mais de 1 milhão de barril por dia. A gente, por exemplo, nossa produção de petróleo passou de 3 para 3.400 esse ano, em relação ao ano passado. Nós somos o 2º país que mais acrescentou produção de petróleo no mundo. A gente deve ser orgulhoso disso daí, mas o governo não fala disso, eu não sei porquê. Mas a gente tem que ser orgulhoso, a gente exporta um monte de petróleo. A gente exporta mais petróleo que o Equador, que está na OPEP. Então, o Brasil é o 7º produtor hoje de petróleo. Só atrás, e nós vamos passar o Iraque. Nós vamos passar para 6º. Atrás do Canadá. Você não esqueceu da Venezuela, não? A Venezuela faz menos de 1 milhão. Eles têm mais reserva que a Arábia Saudita. Pois é a maior reserva do mundo, né? Mas, Venezuela. Mas o governo lá... Eles estão prejudicados, né? O desgoverno. O desgoverno. Tá bom. Então, o que acontece? Eles importam 8. O 2º maior importador de petróleo, só para vocês saberem, é a Índia. A Índia importa 7.300 e produz 700.
Todo o petróleo da China, quando você olha o mapa, ele passa pelo Estreito de Singapura. Todo vem do Oriente Médio. O Estreito de Singapura tem 50 quilômetros entre Singapura e o continente. Tem um porta-aviões americano de cada lado. Se você não quer passar pelo Estreito de Singapura, você tem que passar por baixo, você passa por trás das Filipinas e você volta. Você olha no mapa, você entende direitinho. Olha no mapa, vocês vão entender. Na volta, você passa perto de Guam, que é a maior base naval americana. Tem 7 porta-aviões naquela região. Isso quer dizer o seguinte, um telefonema do Biden, acabou o suprimento de petróleo da China. Então a China precisa diminuir a importação de petróleo dela. A China hoje tem 280 milhões de carros na frota. A gente tem, com moto, a gente tem 50 e pouco. E para você ver como no exterior o governo facilita para a população comprar o seu carrinho. Na China, o tamanho da frota de carros é de 280 milhões de carros no país. E o Brasil passa só um pouco de 50 milhões. Somos pequenos demais perto deles. Mas, claro, a população lá na China bate mais de 1,3 bilhão de pessoas. Ou seja, é mais de 6 vezes maior que a população do Brasil. Lá na China, em termos de população, perde, eu acredito, somente para a Índia, que tem seus 1,4 bilhão de pessoas. Está ali, quase lá, pau a pau. Olha esse dado que interessante, quanto cada país roda com o carro. Mas eles têm 280 milhões. O chinês, é outra estatística interessante, o chinês roda 11 mil quilômetros por ano com o carro dele. O brasileiro anda 13 mil, o europeu anda 15 mil e o americano 22 mil. Ou seja, o chinês roda pouco. Porque na China tem trem para tudo quanto é lugar. E o chinês, ele viaja de trem quando ele viaja, ele não viaja de carro. Eles têm estradas maravilhosas, mas basicamente o chinês viaja de trem. Mas tem um ponto importante. Na China, que eles compram muito petróleo e estão mudando as coisas por lá para não ficarem tão dependentes do petróleo como é hoje. E eles têm que mudar. Porque se os Estados Unidos bloquear o envio do petróleo, por qualquer motivo, eles praticamente o país para. Então, se toda a frota chinesa fosse de carro elétrico, eles economizariam 5 milhões de barris por dia. Opa, eu ia importar 3,5 em vez de 8. 3 em vez de 8. Então, para o chinês parar de importar petróleo, é vital para a segurança nacional deles. Eles têm que parar de importar petróleo. A China tem hoje 25 milhões de carros elétricos. Eles já estão economizando 500 mil barris por dia com esses 25 milhões de carros elétricos. Eles precisam pôr carro elétrico lá, porque eles não podem continuar a importar petróleo, porque petróleo eles estão de um risco político gigantesco. No caso de ter uma guerra ou sei lá o quê, eles vão ficar sem petróleo. Mas aí que tem um porém. Na China já tem mais de 25 milhões de carros elétricos. E por isso, nada mais é que diminuir a necessidade deles com o petróleo. O carro elétrico só funciona de fato porque o governo quer. Então, como é que você incentiva a usar carro elétrico na China? Então, na China tem vários incentivos. Primeiro... E lógico, não ficarem tão dependentes como é hoje. Zona azul. Nas grandes cidades chinesas, se teu carro não for elétrico, você não pode parar em zona azul. Proibido. Você leva multa. Só pode parar em zona azul se teu carro é elétrico. E é fácil de ver, porque a placa do carro elétrico é verde. A dos outros carros é azul. A primeira coisa. Segunda coisa, tem um monte de estacionamento em Xangai, Beijing, Shenzhen, Chongqing, Xangai, onde está escrito assim, só aceitamos carro elétrico. Se teu carro é gasolina, você não entra no estacionamento, não deixa estacionar. Agora imagina todos os chineses saindo com o carro no final de semana. A cidade vai parar de vez. Isso que estamos vendo por aqui. As grandes cidades e até hoje em dia as pequenas cidades já têm trânsitos. Engarrafamentozinho, e as grandes maiores, né? E engarrafamentos de horas. Não, é tipo assim, é um incentivo. Tipo assim... Dificulta a vida do cara. Ou você tem um carro elétrico, você não vai conseguir parar o seu carro. Você vai ter que, Tem outro também que não custa nada, que é o seguinte.
para diminuir poluição e trânsito nas grandes cidades chinesas, você só pode emplacar 10 mil carros em Xangai, em Beijing, Shenzhen, Chongqing e Chang'an, são as maiores cidades chinesas. Você só pode comprar 10 mil carros gasolina. O mercado, né, o Brasil São Paulo é 20 mil, para você ter uma ideia. São Paulo é 20 mil carros. Lá é 10 mil nessas cidades. E essas cidades são super ricas. Então, elas emplacariam 40, 50 mil carros por mês. Não pode. Então, como é que você faz para proibir o cara de emplacar um carro a gasolina? Você faz um leilão pela internet. E uma placa de um carro a gasolina custa aí 100 mil renminbi, 15 mil dólares. Então, se você quer comprar um carro a gasolina, um Camry a gasolina, em Xangai, ou Beijing, ou Shenzhen, você paga 15 mil dólares de taxa no leilão lá, senão você não consegue. Aqui parece São Paulo, que as pessoas, ao comprarem o carro, normalmente escolhem o final da placa do carro na hora de comprar, não é verdade? Lá na China, além de comprar o carro, você precisa comprar nesses leilões aí, como ele comentou, para você ter o tipo de licença, né? Uma licença para rodar onde não tem mais licenças. Então, quem tem a licença, vende. Lógico, esse leilão deve ter empresas, pessoas comuns que vendem a sua licença, mas é mais um custo. Então, brasileiro que vai para lá fala, nossa, chinês é rico, só tem BMW e Mercedes aqui. Não! É que quando você paga 15 mil para ter uma placa, você não vai comprar um carro de 15 mil. Você já compra um carro de 50 mil. Sim. Ou você anda de ônibus, ou Uber, ou de metrô, ou de bicicleta. Você entendeu? O nosso transporte público, ele é velho, ineficiente, em todas as cidades. Não tem investimento para melhorar, com a construção de metrôs, trens e por aí vai. Mas, por exemplo, a Holanda, o primeiro-ministro vai trabalhar de bicicleta. Não tem nada a ver com a nossa realidade. Uhum. Não, é verdade. Não tem como. O primeiro-ministro da Noruega, 2 vezes por semana, ele sai do emprego, ele deixa o gabinete dele às 4 da tarde, vai buscar os netos e ele vai de ônibus. Claro que sem segurança. Você imagina esses países, são coisas assim, nem na França você faz isso. Salvo uma pequena exceção, como é em São Paulo, que só a malha de metrô deles é enorme. Veja esse mapa. E isso, mesmo sendo a cidade com melhor investimento, ainda tem os seus engarrafamentos, trânsitos, tem um rodízio de carros nas horas de rush para tentar minimizar esse impacto do trânsito. E vê aí, no Rio de Janeiro, Salvador, Curitiba, como é? Ineficiência, falta de investimento absurda, praticamente não existe. Quem disser que tem alguma coisa, essa alguma coisa aí para mim é nada, não tem nada. Os governos não investem o que deveriam. Temos locais que o transporte público demora para chegar, tudo sucateado. E lá fora tem bastante carro elétrico, como mencionei, porque o governo dá incentivo, e até para o dia a dia. Mas escute isso aqui agora. Ou seja, países europeus de renda mais baixa, mesmo com subsídio, não compram muito carro elétrico. Por quê? Porque o carro elétrico, por enquanto, ele é um produto mais caro. São carros de 30, 40, 50 mil euros. Sim. E o carro elétrico barato, ele tem 200 km de autonomia. O Dacia Spring, que é o Renault Kwid elétrico, ele vale 23 mil dólares, 23 mil euros lá. A ajuda é 4 mil, porque a ajuda é 7 mil ou 25% do preço do carro. É como se existisse o posto de combustível, mas vários estão fechados. E não é só isso. Aí quando você chega, tem fila para carregar, porque são poucos carregadores. E aquela versão tem 230 quilômetros de autonomia. É um pouco arriscada. Não, na estrada, 160. Se você para com 20% de autonomia, porque você quer ter guardar uma reserva, você anda 1 hora, para carregar. Anda 1 hora, para carregar. Anda 1 hora, para carregar. Mas veja, o carro elétrico tem uma média de autonomia para andar de 200 km. Isso é quanto você consegue andar depois de carregado. Para você não cair na reserva e ficar na rua, normalmente a cada 100 km você para carregar. Aí você chega no lugar, o carregador não está funcionando. E tem mais. 24% dos carregadores na Europa estão quebrados. Estatística, está na internet. Você fala os carregadores dos pontos de... os carregadores nos postos. Carregador público quebrado na Europa. 76% funcionam. Pública essa estatística. Então,
1 em 4 que você vai parar, não funciona o carregador. E no outro que você vai parar, tem fila. Mas isso a gente cansou de ver, né? Por aqui, inclusive, quando os postos tinham filas para abastecer com o gás, né? O carro movido a gás. Que hoje em dia não está valendo muito a pena, a não ser por causa do IPVA, para poder baratear. Mas temos um motivo real do aumento dos valores dos carros. Isso em todos os países. Porque vieram novas exigências, né? Como o airbag, que é uma exigência, o ABS. Vamos ouvir aqui o que o especialista vai falar. Não, mas tem outra coisa, né, Sérgio? Os carros vieram subindo de preço no mundo inteiro pelas exigências de emissões e exigências de segurança. Não se esqueça que você comprava um carro no Brasil, você não tinha que pagar ABS, Airbag, não tinha que pagar airbag, não tinha que pagar o ESC que entrou, ESP. Quer dizer, você hoje tem que ter tudo isso. Isso custa. Além disso tudo, o modo de consumo mudou muito. Antes, eu, com 24 anos, naquela época já comprei meu carro. A gente ia fazer 18 anos e já pensava em tirar a carteira de motorista. Todos queriam ter o seu primeiro carro. Hoje, uma parte grande dessa galera nessa faixa etária não pensa mais nisso. Que, inclusive, temos algumas facilidades que não tínhamos no passado, como, por exemplo, os aplicativos. E antes era só táxi e era caro. E muitas pessoas hoje não veem essa necessidade enorme de ter um carro pela forma de consumo, pelas facilidades que no passado não existia. Mas o carro elétrico ainda não é o melhor caminho. Isso eu acredito que não é ainda. Um dos maiores problemas é a sua bateria, que a autonomia, como dito, chega a uns 200 km. Mas no momento que tiver uma bateria de autonomia de uns 1000 km, aí eu acredito que começa a melhorar. Entretanto, temos um ponto importante que é o valor dessa bateria. Quanto vai ser essa de 1000 km? Inclusive porque um carro dura aí em torno de 20 anos e precisa ser trocada essa bateria de tempo em tempo, porque ela também tem vida. Outra coisa também que faz que o nosso mercado não cresce é que hoje o jovem de 20, 25 anos não é mais o sonho dele ter um carro. Não é mesmo. Eu tirei a carta Mudou, com 18 anos e 2 semanas. Eu tirei a minha no dia que eu fiz 18 anos. Hoje, você tem pessoas que têm 20, 22 anos, não tem carta. Não, Escute sobre essa pesquisa de carros lá fora. Você vai se surpreender. Agora tem uma empresa famosa nos Estados Unidos que chama J.D. Power. Ela faz pesquisas de satisfação do cliente. De qualidade. De qualidade. Defeito que você teve com o carro. O que você achou na hora de comprar o carro? Faz uma pesquisa. O que você achou um ano depois que você está andando com o carro? Outra pesquisa. Agora, mais interessante, o que você achou do carro 3 anos depois que você comprou o carro e está rodando com ele? 3 anos depois. Quem está em último lugar todo ano, diga. Tem 27 marcas pesquisadas, a Land Rover é a última. A Land Rover é a pior. O que vemos por aqui, a Land Rover, é show, não é verdade? É um carrão. Ou seja, lá fora é o pior, o último da lista há anos. Para a gente finalizar, você sabia que foram 2 brasileiros que inventaram o câmbio automático? Isso lá em 1920. Então, para a gente finalizar, você sabia que foram 2 brasileiros que inventaram o câmbio automático? Isso lá em 1920. E vendeu a patente para a GM. Na negociação, era em torno de $100.000 ou $1 por carro vendido. E eles escolheram os $100.000. O que você escolheria? Mas olha, lá atrás, $100.000 era dinheiro pago. Em 1920? E também sabe lá se iria dar certo, como vemos que deu hoje, né? Aí fica a dúvida. Espero que tenha gostado do bate-papo e com estes mestres automotivos, o Boris Feldman e o Sérgio Habib. Já deixa o seu like se curtiu e se caiu de paraquedas aqui, se inscreva no canal. Essa entrevista aconteceu no canal PrimoCast. Segue lá eles também, que é bem bacana o canal deles. Até o próximo vídeo. Valeu!